Salve, galera! Rapaziada, que jogo pra estressar a gente, né, cara? Mas pelo menos foi um estresse com o Botafogo jogando, cara, relativamente bem. O Botafogo dominou o jogo, evoluiu ofensivamente, principalmente. Defensivamente também viu uma evolução. O único gol que o Botafogo sofreu, né? A única vez que o Botafogo sofreu de fato no jogo foi uma falha, né, estratosférica, colossal do goleiro do Botafogo. E a gente vai discutir muito sobre isso, né, cara? E também, né, cara, o Botafogo agrediu muito e mesmo com a arbitragem operando o Botafogo conseguiu ir lá e empatar o jogo, tá? Por isso foi tão estressante. Mas foi um estresse com o Botafogo jogando relativamente bem, tá bom? Então, vamos trocar ideia rápida sobre tudo isso. Cara, são, sei lá, acho que são 11h30, mais ou menos, que eu tô gravando esse vídeo, né? E talvez eu faça uma live, né, ainda hoje. Depende, né? Ou hoje e amanhã de manhã sempre tem o Acorda Botafogo. Se não for Acorda Botafogo, vai ser à tarde, né? Porque segunda-feira realmente fica um pouco mais complicado. Mas vamos lá. O Botafogo começou com uma escalação, né, mais uma vez, com mudanças em relação, né? Todos os times, são 4 jogos do Luiz Castro até aqui no comando do Botafogo, 3 deles à beira do campo. E nesses 4 o Botafogo alternou time, né? O Botafogo começa com o Diego Loureiro, mesmo com o Gatito, vamos dizer, de volta à relação de o Diego Loureiro titular e o Gatito na reserva, né? O que já me preocupou logo de cara, e a preocupação não foi em vão, né? Pelo que a gente já vai falar aqui. Saravia, Sampaio, Canu e o Daniel Borges mais uma vez na lateral esquerda. No meio campo a gente teve ali o Oyama, o Lucas Fernandes e o Piazon, né? Então a gente viu ali um meio campo de maior rodagem de bola, um meio campo de maior circulação de posse, não necessariamente muita intensidade, vamos colocar assim. E na frente um trio ofensivo com o Sauer, o Vitor Sá e o Erisson, tá legal? E aí o Botafogo, digamos que fez um primeiro tempo honesto contra uma equipe do Atlético Goianiense, que tem uma defesa bem postada, tem um time que, apesar de estar vivendo um momento de oscilação, é um time chato, né, que nos momentos de contragolpe ele dava uma certa dificuldade pro Botafogo, mas o Botafogo construía, chegava, mas esbarrava no último passe, esbarrava na última finalização, na tomada de decisão. Uma coisa que vem me preocupando muito é o fato do Botafogo estar jogando, né, cara? Eu acho que a tendência é a gente ter isso, né? De um lado o Sauer, que é muito canhoto, e do outro o Vitor Sá, que é muito destro, né? Então a gente vai ter uma dupla de pontas, né, que ela vai puxar muito pro meio para construir uma jogada, para fazer 1-2, para chutar pro gol. O Sauer fez isso várias vezes, o Vitor Sá fez isso no lance em que o pênalti do Botafogo foi anulado, né? Então o Botafogo ele perde um pouco de profundidade, né? E aí isso é uma questão pro Luiz Castro corrigir um pouco, né? E aí, naturalmente, o Botafogo fez um primeiro tempo, vamos dizer, aceitável, e na segunda etapa o Botafogo até começou legal, mas, né, é aquilo. Gatito Fernandes já recuperado, beleza, e aí? Né? Continua no banco, vai pra relação. E aí você escala o Diego Loureiro, né? Tudo bem, tem a questão do cara ter voltado de lesão, então mantém o Diego, já que o Gatito, né, talvez não esteja 100%, mas você corre esse risco, cara. Não é uma perseguição, né? Isso daí é uma coisa que eu quero falar com vocês, sabe? Eu vejo aqui no meu canal, eu vejo aqui no meu perfil, nos meus vídeos, nas minhas lives, né, uma legião, né, cara, de defensores do Diego Loureiro muito forte, né? E eu não tô nem dizendo que vocês não têm que ter opinião, né? Eu tô sendo bem maleável aqui. O que eu tô dizendo é o seguinte, cara, é um fato que o Diego Loureiro, a cada 3 jogos, ele falha uma vez, né? O Diego Loureiro contra o Ceará foi bem. Contra o Ceilândia foi seguro. Contra o Atlético Goianiense ele falhou. É um goleiro que você não dá pra contar, porque ele tem picos de oscilação que podem estragar um jogo de futebol bem executado pelo Botafogo, né? Isso é é lamentável dizer isso, né? É uma pena. Eu gosto do Diego Loureiro como um cara, como um operário do Botafogo. Ele é um cara que é muito esforçado, é um cara que gosta muito do Botafogo, é um cara que tem a confiança do grupo, é um cara que, assim, se você conhecer os bastidores do Botafogo, você vai ver que ele é um cara que ele se esforça muito pra estar ali. Mas, cara,
isso daqui é futebol, é meritocracia, é rodagem, é o que você entrega dentro do campo, cara, né? Não é a primeira, uma falha, não é uma falha, gente. Porra, não sejamos hipócritas, cara. Né? Não é uma falha, ele foi tão bem nas duas últimas, só hoje. Não é só hoje, você sabe que não é só hoje, né? O Diego Loureiro falha, né? Ele tem oscilações, ele tem momentos de falha, de frango, de saída errada, de perder a posse de bola, de entregar a bola para o adversário, de tomar um frango, desde 2018, cara. A gente não tá falando de um ano, a gente tá falando de 4 temporadas. No segundo jogo da carreira dele, ele faz um gol contra em que ele soca a bola para dentro do gol, né? No ano passado, cara, Botafogo e CSA. É porque, como o Botafogo subiu, a gente esquece disso. Mas aquele jogo era fundamental. O Botafogo perdeu para o CSA fora de casa, em Alagoas. Num jogo que estava equilibrado, o Botafogo poderia ter feito 1-0. Igualzinho o Botafogo Atlético Goianiense. O Botafogo jogava um futebol ok. O CSA também ameaçava, assim como o Atlético Goianiense também ameaçava de vez em quando. O Diego Loureiro erra uma saída de bola e falha na hora de fazer a defesa, no chute por cima. Nesse jogo ele entrega uma bola na saída no pé do jogador do Atlético Goianiense, que chuta pro gol rasteiro, ele toma um frango estratosférico. Não tem como contar com Diego Loureiro. Não tem como, sentir segurança. Não dá. Não é implicância, não é perseguição, né? Perseguição é se o cara vai bem em 5 jogos e oscila em 1. Perseguição é se o cara vai mal em 2 jogos e aí você já pede ele fora do time. Cara, já são mais de, 10 falhas do Diego Loureiro com a camisa do Botafogo. Isso não é uma opinião, isso não é uma leitura, isso é um fato. Fato, né? Então, cara, não dá pra contar, não dá pra confiar. Tem o Gatito Fernandes à disposição, usa ele. O Douglas Borges, que também é um goleiro que oscila muito, eu critiquei muito ele no passado, ele não tem 10% do número de falhas e oportunidades que o Diego Loureiro tem. Então, desculpa, cara. O goleiro com os pés, beleza, né? E eu acho que isso é muito válido. O Gatito tem que ser cobrado pelo desempenho com os pés. Mas se o desempenho com as mãos é inadmissível, não tem o que fazer, cara. Né? Enfim, continuando. Aí o Botafogo sentiu o gol, o Atlético Goianiense começou a ir pra cima. Durante uns 10 minutos o Botafogo sentiu esse baque e aí tivemos as alterações. Entraram Chay e Patrick de Paula e aí o jogo do Botafogo começa a mudar. O Patrick de Paula ainda num ritmo que, cara, dá pra melhorar. Mas é inegável que ele muda o jogo com a qualidade de passe dele, com os passes que ele pifa, com as invertidas de bola, com a qualidade de passe que ele tem. Acabou chutando uma bola errada ali. E o Chay, né, cara, aí uma boquinha calada aí pros críticos do Chay, né, que ele não serve, que ele é uma merda, que ele é peladeiro, que ele é time B, que o Chay é um imbecil, né, e aí o corneteiro vai ter que calar a boca depois desse jogo em que o Chay entra e muda o jogo. Muda o jogo. Pô, Brownie, mas ele corrigiu aspectos que ele estava errando. Exatamente. Aí é a crítica construtiva, né, o Chay, ele não estava soltando a bola. Nesse jogo ele rodou a bola, cara, com uma facilidade do mundo, aí o jogo dele flui. Eu acho que quando o Chay perceber que quanto mais objetivo ele for, a criatividade dele vai aflorando, sabe? Né? Ele é objetivo, ele toca para um lado, toca para o outro, toca para um lado, toca para o outro. Daqui a pouco, quando ele vê ele tem uma liberdade, ele infiltra uma bola absurda, como ele deu para o Vitor Sá no momento. Como ele deu para o Saravia no lance do gol, que a gente vai chegar lá. Então, enfim, entrou o Diego Gonçalves, que na minha opinião também entrou bem. Tá? Tivemos a lesão do Canu no primeiro tempo, aí entrou o Victor Cuesta, né? E aí vem uma preocupação da minha parte, antes da gente falar aí do gol de empate do Botafogo, dos lances polêmicos. Quarta-feira foi o Barreto, saiu com lesão muscular. Gatito, situação no joelho. Canu, músculo. Vitor Sá, tudo bem que foi em torce. Né? O Oyama, eu vi em diversos momentos puxando a perna. O Chay sentiu a virilha contra o Ceará. É alarmante. A gente não vai esperar começar a perder pra ver isso, cara. É alarmante que o Botafogo precisa de uma estrutura além de um bom campo no Lonier. Alarmante. Eu tô falando isso aqui desde o jogo contra o Ceará. Não adianta ter um puta espaço, um lugar lindo,
um campo de nível Copa do Mundo se você não tem estrutura, equipamentos, academia, aparatos, instalações dentro desse local. Tem que ter, é urgente, senão daqui a pouco a gente vai estar com 20 jogadores no DM. Que isso seja dito por todos, né, da nossa mídia que cobre o clube. Tá? Todos. Né? Eu chamo a atenção aqui. O Botafogo vai chegando, consegue se achar. O Chay e o Patrick dão mais dinâmica pro jogo. Entra o Diego para dar mais profundidade pro Botafogo. Entrou na ponta direita. O Botafogo teve muito mais profundidade, né, com o Diego Gonçalves. Embora não tenha achado o Sauer mal, vamos colocar assim, no primeiro tempo. E aí o Botafogo chega ao lance do pênalti, né? Que aí é regra, não tem o que discutir, é fato, né? É uma regra. Bateu no corpo do atleta e depois no braço, não é pênalti, é uma regra. A gente pode aqui discutir a regra, né? Eu, por exemplo, acho uma regra uma merda porque é a coisa mais cômoda do mundo pra mim que sou zagueiro, né? Eu vou tocar a bola com a cabeça e depois vou dar um tapa nela, né? Simples, né? Pra mim é a coisa mais cômoda do mundo. Eu vou tirar a bola com o meu peito e vou dar um tapa na bola, né? Bateu no meu peito, bateu na mão depois, não é. Aí é o problema da gente discutir a regra. Porque, se eu não me engano, foi o Thiago Franklin que colocou isso no Twitter. O chute foi na cabeça, bateu no braço do jogador e a bola ia sobrar limpa pro Erisson poder fazer o gol. Luiz Flávio de Oliveira, sempre ele, né? Foi lá, marcou o pênalti, foi no VAR, não foi marcada a penalidade, anulou. Como é regra, vida que segue, o jogo rolou. Gol do Chay, que entrou muito bem no jogo. Chay mete o gol, né? E aí, o árbitro dá interferência do Diego Gonçalves no lance. O VAR dá interferência. E o Luiz Flávio de Oliveira acata, sem ver o lance. Né? Sem ver o lance. Ele olha, dá um impedimento e foda-se o Botafogo. Você vê a má vontade desses caras com o Botafogo. Palmeiras e Goiás, primeira rodada no Serrinha. O Caio Vinícius dá uma solada no peito do Everton. E qual foi a justificativa da arbitragem e da central do apito para que o gol fosse validado? A bola já estava entrando, então o lance não interfere. A mesma coisa. A bola já está entrando no lance do gol do Chay. O goleiro não ia pegar. O Diego Gonçalves não interfere no movimento do goleiro. Gol legal. Botafogo mais uma vez, como aconteceu contra o Coritiba lá em 2020 com aquele lance do Kevin, que por sorte nada que a gente caiu, né? Mas o zagueiro Sabino isolou a bola no pênalti. O Botafogo foi prejudicado pelo Luiz Flávio de Oliveira e mais uma vez Luiz Flávio de Oliveira opera o Botafogo. Dessa vez com a anuência do VAR. E aí, vida que segue, jogo que segue, o Botafogo continua martelando, né, o goleiro pegando, né, o Botafogo vai pra cima e aí numa linda bola do Chay, mais uma vez, ele naquele pêndulo ali, vamos colocar assim, ele e o Patrick tentando rodar a bola, achar espaço no ferrolho do Atlético Goianiense, muito bem montado pelo Humberto Louser, por sinal, parabéns a ele, que ele é um ótimo técnico. O Chay enfia uma bola maravilhosa pro Saravia, que toca pro meio da área, e aí, meu amigo, a sorte tinha que ajudar o Botafogo, né? Frango do Diego Loureiro, que nos prejudicou. Luiz Flávio de Oliveira nos operou, alguma coisa tinha que ajudar o Botafogo, a sorte virou. Desvio no Bárcia, gol do Botafogo, 1-1. E aí, logo depois, acaba a partida, tá? Pro meu bem-estar psicológico, rapaziada, eu vou aqui falar, cara, 1-1, resultado justo, né? Por que eu tô falando isso? Porque eu não quero pensar que o Botafogo era para ter ganho, né? Primeiro que a falha do Diego Loureiro, ela faz parte do jogo, assim como o gol contra do Bárcia também faz. Então não posso pensar que só na sorte, né, no fator sorte que prejudica o Botafogo, tá? Segundo que o gol que o Botafogo marca no fim do jogo é inerente à pressão do Botafogo de não perder o jogo. Então foi 1-1 o jogo, né? Eu tô tentando fazer esse exercício para não ficar tão mal assim mentalmente com o que foi a arbitragem no jogo de hoje. Mas fato é que fomos prejudicados, né? O Diego Gonçalves não interfere. Era para ter sido o gol do Chay, que entrou muito bem. E a gente começa a falar um pouco aqui desse jogo, tá? Diego Loureiro, cara, assim, desculpa, irmão, esforçado, dedicado, vai bem em alguns jogos, mas quando ele vai mal,
né, ele decide jogos negativamente. Não dá, cara, não dá. Né? Ele erra na saída de bola, que é o fundamento que o Castro conta, e ele erra no fundamento goleiro. Não dá. Ponto. Inclusive, meu amigo Zé Fogareiro foi muito cirúrgico quando ele falou o seguinte: o Jonathan Silva, por um primeiro tempo, ele foi crucificado. Tá fora do Botafogo, vai pro Botafogo B. Né? Então, né, eu acho que a média ela tem que ser a mesma para todo mundo. Né? Não tô falando que o Diego Loureiro tem que ir pro Botafogo B. Mas, cara, pô, irmão, não pode, é inadmissível. Né? Mais uma falha nesse sentido. Mais uma falha dessa gravidade. Mais uma falha nesse tamanho. Não dá, irmão. Não dá. Tá? Espero que contra o Juventude o Gatito Fernandes esteja na meta do Botafogo. Lateral direita, Saravia, eu achei que ele começou o primeiro tempo muito afobado, no segundo tempo ele foi muito insistente, muita intensidade, muita garra, apanhou muito e foi coroado com um lance em que ele marca ali o gol, né? O gol que foi contra, mas a jogada é dele, né? Zaga, Sampaio, muito seguro, né? Eu acho que essa foi a partida para acabar com qualquer, né, implicância de não é bom no jogo aéreo, ganhou todas no alto, né? O Canu vinha fazendo um bom jogo até ele sentir. E na lateral esquerda o Daniel Borges, cara, que eu volto a falar, cumpre um bom papel para ele, sim. Foi bem? Foi. Mas, cara, ele é muito destro. Né? O Botafogo fica capenga para jogar só pelo meio ou pelo corredor da direita. Porque, cara, o Vitor Sá é um cara que ele é muito destro, então ele vai sempre cortar pro meio. E ele vai tentar achar naturalmente um ponta que vai infiltrar. O Daniel Borges não vai infiltrar, cara, porque ele não é canhoto, ele não vai conseguir fazer a chapada de primeira pro meio da área. Ele é destro, ele é muito destro. Então, cara, naturalmente a gente vai ter que buscar um lateral esquerdo ali, né? Vamos ver o Nico, Marçal vai chegar no meio do ano, inclusive o Marçal fez piadinha em tudo, torcendo pelo Botafogo. Meio campo, achei o Lucas Fernandes honesto. O Oyama, né, cara, como ele estava construindo muito, em alguns momentos ele errava e oscilava, mas não desgostei do jogo dele, achei interessante, achei bom. E o Piazon, cara, o problema do Piazon não é qualidade técnica. Qualidade técnica eu acho que ele tem. É um cara que ele sabe rodar bola. Não é um cara ruim de bola, mas o problema é que o Lucas Piazon, ele demora 2 segundos a mais para fazer o simples do que qualquer jogador no meio campo. E 2 segundos, hoje, num jogo de futebol, numa dinâmica de construção, é um tempo precioso. Né? Ele é um cara que, quando o Lucas Fernandes ele já girou, já tocou e já abriu a bola para o Vitor Sá, para ele já sair para um contra um, o Lucas Piazon ainda dá pensando. Ele dá uma penteada para cá, dá uma penteada para lá. Ele olha, ele dá um passe. E quando ele deu o passe, o Vitor Sá já está com 2, 3 jogadores na frente dele. Aí ele tem que voltar ao jogo. Então, o Piazon não dá intensidade pro jogo, embora dê boa rodagem, sabe? Então eu não acho que é um cara para chegar como titular, né? Para entrar como titular no Botafogo. Mas o Luiz Castro tá fazendo testes. Bom, e na frente eu acho que o Gustavo Sauer, mais uma vez, eu acho que a questão não é o Gustavo Sauer, o jogo dele. Ele é muito canhoto e o Sá muito destro. E aí, cara, o Botafogo perde um pouco de profundidade. No segundo tempo, o Sauer não foi muito bem, né? Mas no primeiro tempo foi. E o Vitor Sá é um monstro. Né? Que jogador, que contratação para mim até o momento, a melhor contratação do Botafogo na temporada. E o Erisson brigou muito. Senti falta de uma participação dele no segundo tempo, tá? Mas acho que ele foi bem no jogo. Bem mesmo, tá? Tivemos também a entrada do Chay, mudou o jogo, jogou pra caralho, absurdo. Né? O Patrick de Paula, ainda que num ritmo que não é o ideal que a gente imagina, foi bem no jogo, mudou a partida, com as fatiadas dele, eu acho que ele tem que entrar no ritmo do time, tá? Aquele chute, se ele tivesse com o ritmo de jogo adequado, ele acertaria o gol, empataria o jogo ali. Diego Gonçalves, apesar dele ter atrapalhado ali no lance do gol, cara, não dá pra julgar pelo calor do momento do jogo. Acho que ele entrou muito bem. O Matheus Nascimento, eu friso, cara, eu não acho que o Matheus Nascimento a questão é técnica, não acho que é tática, não acho nem que é física. Eu acho que a questão do Matheus é emocional e de esforço. Eu acho que o Matheus, quando ele entra com muito mais pegada, hoje ele entrou com pouca pegada, ele contribui mais. E tivemos também a entrada do Cuesta, né, que eu acho que fez um jogo seguro, só naquela cabeçada que ele poderia ter metido o gol ali, uma pena. Mas enfim,
prejudicados mais uma vez pelo goleiro do Botafogo. Espero que o Botafogo tenha aprendido com isso, que isso tenha sido um basta para o Botafogo entender a situação do seu goleiro. E o erro que foi não trazer um goleiro reserva para o Gatito. A arbitragem tentou operar o Botafogo mais uma vez, é impressionante. Né? O pênalti eu nem discuto, cara. Né? Eu nem falo, né, do pênalti, mas eu falo do gol anulado. Né? É impressionante como só com o Botafogo que não há boa vontade. Até com o Goiás se tem boa vontade, com o Botafogo não tem. Todo respeito ao Goiás. Né? Mas o Botafogo conseguiu vencer. Né? Conseguiu empatar. Né, cara, num momento em que o Botafogo oscilava muito emocionalmente e já estava ali perdendo as esperanças. O Botafogo acha esse gol para fazer justiça no jogo, cara. Porque o Atlético Goianiense não produziu para fazer um gol. O Botafogo produziu, apesar da sorte. E a arbitragem foi medonha com o Botafogo mais uma vez. Tá bom? Gente, beijo para vocês. Vamos ver se vocês têm live. Fui!